você faz quando dois cartomantes, dois tarólogos te dão respostas diferentes e a pergunta é sobre traição? Se você perguntou se você está sendo traído ou traída, um cartomante, um tarólogo falou, olha, sim, e o outro falou que não. O que você faz nesse caso e o que está acontecendo? A gente tem questões aí, tá? A primeira é o que você considera traição, tá? E você explicou isso para o seu tarólogo cartomante, porque a gente tem a questão de que se a gente tem um problema de comunicação entre você e o seu tarólogo cartomante, às vezes você entende como traição, por exemplo, a pessoa ficar com outra, né? E o seu cartomante leu que tem uma conversinha, a pessoa tá mandando mensagem para outra e isso apareceu como traição. Não apareceu ficar. E a outra pessoa viu que não estava ficando com ninguém, né? A conversinha ela descartou, a conversinha nem apareceu na leitura dela. Então, você percebe que isso pode dar uma diferença? O entendimento do que é traição? Por isso, para esse tipo de pergunta, normalmente a gente pede, eu costumo perguntar para os meus querentes, ok, o que é a traição? Para eu saber o que eu preciso ver nas cartas, porque aparece, né? Então, assim, se a pessoa tá ficando com a outra, se a pessoa tá de conversinha, se a pessoa tá mentindo, se a pessoa tá escondendo coisas, se tem sexo, se não tem sexo, se tem beijinho, então assim, aparece tudo, tá? Mas aí depende do que você considera traição, né? Então, esse pode ser um motivo, tá? Pra ter dado diferença. Outra coisa pode ser a questão de período, tá? Eu estou sendo... Olha a pergunta. Eu estou sendo traída. As cartas, elas são muito irritantes algumas vezes. E aí, algumas cartas e alguns baralhos, eles entendem isso como neste momento. Então, assim, se nesse momento o cara não tá fazendo nada, não tá fazendo nada, né? Se nesse momento a pessoa não tá fazendo nada, não tá fazendo nada. Então, assim, os cartomantes, os tarólogos, eles precisam tomar muito cuidado quando eles estão perguntando, porque, assim, a gente precisa de um período, às vezes a gente precisa, se a gente não lê o tempo direto nas cartas, ou se a gente precisa especificar o tempo na pergunta, às vezes aparece, às vezes não aparece porque não tá acontecendo agora, entende? Então, assim, a gente precisa perguntar, por exemplo, você está sendo traída neste período de um mês? Ou a gente vê o tipo de cavaleiro que aparece, ou a gente vê alguma carta que dê um movimento, que, né, diga que a pessoa está fazendo isso constantemente, ou, por exemplo, se foi uma coisa pontual em algum momento, né? Então, assim, algumas vezes algum cartomante tarólogo pode ver que aconteceu uma vez há muito tempo, não acontece mais. Então, se não está acontecendo mais, você não está sendo mais traído e daí não aparece. Ou, por exemplo, não está acontecendo neste exato momento, agora, assim, quando você está assistindo o vídeo. Se não está acontecendo agora, às vezes as cartas não leem, a gente precisa perguntar isso muito especificamente nas cartas, tá? Isso acontece. Para quem não sabe, isso acontece. Isso pode sim dar erro. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa simplesmente não sabe ler. Traição. Nem todo mundo sabe ler tudo, nem todo cartomante tem experiência para ler tudo. Então, o que eu diria, assim, como solução para isso, procure uma terceira pessoa e procure um cartomante que realmente tenha mais experiência para ler tudo isso. E procure uma pessoa confiável. Não fica indo em todas as lives e faz uma pergunta, assim, e tira a média, né? Assim, 10 cartomantes falaram que sim, 12 falaram que não, então não. Não é assim que funciona. O ideal é que você realmente encontre uma pessoa que seja confiável, que saiba ler e que leia
Bem, de novo, não faça média. O tarô não funciona por média, por assim, né? Eu tenho mais pessoas que falaram que não do que sim, mais pessoas que falaram que sim do que não, então eu vou tirar uma média aqui e ver o que dá. Não é assim que a gente decide qual que tá correto e qual que tá errado, tá? O ideal é escolher uma boa pessoa que seja ética, que saiba o que está fazendo e que leia bem e que tenha experiência nesse tipo de leitura. Afinal de contas, cada tarólogo, cada cartomante tem uma boa experiência para ler várias coisas diferentes, né? Tem pessoas que têm habilidades para ler sentimentos, tem pessoas que têm habilidades para ler tempo, tem pessoas que têm habilidades para ler histórias, enfim, tem tipos e tipos de tarólogos e tipos de cartomantes.